Tradições indígenas. O Instituto Escolhas lançou um estudo que propõe um novo arcabouço fundiário para a Amazônia. A gente conversou sobre esse estudo com o diretor executivo do Instituto. Vamos conferir. Nós estamos falando de 118 milhões de hectares, que são terras pertencentes ao governo federal e aos governos estaduais da região, só que essas terras não se encontram identificadas se elas são do governo federal ou dos governos estaduais e, pior do que isso, elas não estão destinadas, ou seja, a gente não sabe se elas poderão ir para a proteção ambiental, sob a forma de unidades de conservação, se elas poderão ir para o reconhecimento daquilo que a gente chama de direitos territoriais coletivos, que são áreas onde tem comunidades que ali exercem atividades sustentáveis, ou fazer aquilo que a gente chama na lei da regularização fundiária. Tem uma pessoa ocupando, de acordo com a lei, desmatou antes de 2008 e está em áreas menores do que 2.500 hectares, ela tem todo o direito de receber o seu título de terra para produzir de maneira sustentável e de acordo com a legislação brasileira, recebendo o crédito rural e todas as condições para quem produz no país. Quando não se faz isso, o país como um todo perde. Perde o produtor, perde a comunidade indígena, perde a comunidade quilombola, perde o país porque fica tendo a sua imagem ligada exatamente àquelas atividades por quem se aproveita dessa falha grave do Estado brasileiro, dos governos estaduais da Amazônia, em fazer exatamente a destinação das terras públicas. Quando a gente fala em 118 milhões de hectares, Felipe, para a gente ter uma ideia, são 2 Alemanhas e 2 Franças somadas, os 2 maiores países da Europa. Então é muita terra que a gente precisa cuidar. A gente não precisa de leis, porque fazer mais uma lei para isso acontecer, a gente já vem fazendo leis desde sempre, né? A gente precisa, e o estudo mostra isso, fazer um grande acordo, e por isso a gente está chamando desse novo arcabouço fundiário, para que a gente estabeleça, em definitivo, as condições para se fazer a destinação e a titularização dessas áreas, porque no meio desses 118 milhões de hectares, tem situações que hoje, pela legislação existente, não poderiam ser regularizadas. Então, haveria que se ter uma discussão sobre nós vamos regularizar, nós vamos aceitar mais uma vez, mudar a regra, mudar o que a gente poderia chamar do marco temporal existente para o reconhecimento dessas áreas, que é desmatamento antes de 2008 e em áreas menores do que 2.500 hectares, para que a gente possa estabelecer esse pacto. Eu vou proteger dos 118 milhões de hectares, tem 59 milhões, Felipe, que não está com desmatamento, não está mexido, como a gente diz em linguagem popular. E tem 56 milhões já com indícios de alteração, que seria o desmatamento da floresta. Então, nesses 59 milhões, onde tem comunidades que vão merecer receber o seu direito, porque nem desmataram e produzem de forma sustentável, elas vão ter o reconhecimento para viverem a sua vida em paz, produzirem na bioeconomia, na sociobioeconomia em paz. E nesses 56 milhões de hectares, tem 22 milhões de hectares onde hoje eu não posso titular. Por que eu não posso? É desmatamento que aconteceu depois de 2008 e em áreas maiores do que 2.500 hectares. Então, a gente teria que fazer uma grande discussão se o país, em nome desta paz e de sossegar esse tema, que é sempre motivo de muita tensão na Amazônia, a gente vai se permitir construir as bases para uma negociação política, de vamos assegurar os 59 milhões, porque tem tensão para que este pedaço seja devidamente invadido, explorado, em troca também do reconhecimento e da discussão sobre se esses 22 milhões de hectares poderiam ser devidamente reconhecidos. Números sinalizam desaquecimento da economia americana.